Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cami e hoje eu vou comentar um livro que eu li aqui no Kindle que se chama A Revolução Vietnamita do Vicentini. Como sempre, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, me seguirem no Instagram, Que Vida do Mundo. Curta esse vídeo, compartilhe, veja as opções para membros aqui embaixo. Tem conteúdo exclusivo toda semana para membros do canal. Bora lá que tem bastante coisa para comentar. Eu adorei ler este livro, conhecer um pouco mais, porque a gente ouve muito falar da guerra do Vietnã, mas tudo que aconteceu ali é muito mais complexo do que a gente imagina. Na verdade, para falar da guerra do Vietnã, a gente tem que retroceder e falar das revoluções, das complicações que havia antes na região, né? Nem só o país Vietnã, mas na região toda, desde a segunda metade do século XIX. Em 1850, a França invadiu a região ali onde hoje é o Vietnã. Não havia Vietnã ainda, então assim, é uma região que é Camboja, Laos e Vietnã, que a gente conhece hoje, esses três países. A região era conhecida como Indochina. E a França começou a ocupar, na verdade, em 1850 e pacificou em 1893, né? Então aí ficou realmente aquela região sendo de domínio francês em 1893. Por décadas ficou assim, nessa situação, a Indochina colônia da França. Em 1940, já no início da Segunda Guerra Mundial, a França ficou sob domínio nazista. Então, o Estado francês era um fantoche dos nazistas, fantoche da Alemanha. E aí quem estava no comando era o, acho que General Vichy, que era fantoche dos nazistas. A elite da Indochina se aliou a esses nazistas, a este Estado francês nazista. Reparem que as elites de um país que está para ser dominado, para sofrer golpe ou está sofrendo, enfim, refém do imperialismo, parece que elas viram as costas para o seu próprio povo, parece que elas vendem o país, elas se aliam ao que deveria ser inimigo. Eu tenho certeza que vocês já perceberam ou já viram isso em alguma outra história aí, recente ou não tão recente assim. Foi assim também na Coreia, as elites coreanas, muitos, né, não todos, mas muitos se aliaram aos japoneses e voltaram contra o próprio povo. Isso acontece com muita frequência. E aqui, neste momento, na Indochina, acontece e depois vai acontecer de novo quando o domínio mudar de mãos, o domínio do país, ali da colônia, mudar de mãos. Aí eles vão virar casaca, né? Eles vão se aliar a quem está no poder. Em 1940, mais para o fim do ano, o Japão invade a Indochina, porque a França já estava um pouco enfraquecida com essa questão, enfraquecida pelo menos ali na colônia, né? Com essa questão nazista. Não nos esqueçamos que o Japão ainda tinha a Coreia sob dominação, né? O domínio do Japão ali na região da Coreia só vai terminar em 1945. E aí a região ficou sob domínio desses dois países imperialistas, Japão e França. E os dois exerciam o poder ali naquele momento, só que o Japão mais. Em 1945, então ali já acabando a guerra, é criado o Viet Minh. Viet Minh é uma liga liderada pelo Ho Chi Minh, uma figura importantíssima ali durante toda a Revolução, né, um líder nato, e ele queria a independência da colônia, queria a independência da França, né, que era o país historicamente colonizador, mas eles também, né, a liga toda ali, ela era contra a dominação japonesa. Entre 1944 e 1945, houve assim um período de grande fome na Indochina. Então, assim, milhões de pessoas morreram de fome, porque com essa dominação, né, imperialismo serve para isso, né, para matar colonizado, explorar terras colonizadas e deixar a população ali autóctone, o povo ali, a míngua, morrendo de fome. O Japão levava os cereais tudo para eles, a produção ali tinha que ser para eles. Eles fizeram a mesma coisa na Coreia, na ocupação da Coreia também, os cereais, tudo tinha que ir, principalmente arroz, né? Arroz é um dos alimentos mais
caros no sentido de valioso, não estou falando em termos econômicos, mas no sentido, em valor cultural mesmo, gastronômico. É um dos alimentos mais caros à cultura ali do Sudeste Asiático. Eles levavam tudo embora. Aí muita gente morreu de fome. 2 milhões de pessoas morreram de fome, nem em razão dessa dupla exploração. A gente está ali ainda, França e Japão explorando bem. O Viet Minh, essa liga que surgiu, ela exortou o povo a invadir armazéns, saquear armazéns para ter comida. E aí a gente sabe, né? População morrendo de fome. Se chega ali uma orientação, alguém que apresenta a luz no fim do túnel, né? Uma possibilidade de eles se alimentarem e sobreviverem, aí a gente percebe que vai haver um favoritismo político. É aí o que acontece. E aí muitas pessoas se tornaram membro da Liga por conta disso, porque a Liga os ajudou a ter comida, o Viet Minh. Só que aí o que acontece? Fim da guerra. Os aliados, Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha, decidem que aquele território é de domínio francês. O Japão é do eixo, né? O Japão perdeu a guerra. Quando ele perdeu a guerra, ele perdeu as colônias todas. Lá na Coreia, né? A gente viu isso. E também aqui. Só que perdeu o domínio, mas não desocupou totalmente. A desocupação do Japão demora um pouco. Aí, neste momento, né, acho que até um pouco antes do fim da guerra, da Segunda Guerra, Estados Unidos e o Partido Nacionalista da China, eles estavam contra a dominação japonesa ali no local. Mas aí, o líder, né, esse Ho Chi Minh, ele é preso pelo Partido Nacionalista Chinês sob acusação de comunismo. Ele ficou preso por 1 ano. A gente está aqui no momento que ainda não houve a Revolução Comunista na China. A Revolução Comunista na China foi só em 49, um pouco depois. Então, o comunismo era combatido na China nesse período, porque o comunismo já tinha ali feito uma revoluçãozinha em 1911 ali na China, então as forças contrárias queriam combater a todo custo. Aí, nesse bojo, né, prenderam o Ho Chi Minh. E aí, voltando àquela questão da Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra lá, União Soviética, Grã-Bretanha e Estados Unidos decidiram que a região deveria ser ocupada, devolvida, era da França por direito, né? Os imperialistas falando dos outros, né? Os imperialistas se defendendo, porque a França ocupava, enfim, desde o fim do século XIX. Mas a França, que estava bem enfraquecida ali com a guerra, ela não tinha condições de retomar esse poder naquele momento. Então, tropas britânicas foram lá para o Vietnã para tentar expulsar os japoneses, enfim, defender o território que eles consideravam francês. O sul ficou ocupado pelas tropas britânicas e o norte pelas tropas, pelo Partido Nacionalista Chinês. A gente já tem aí uma prévia do que depois se tornou o Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, porque o norte depois vai se tornar comunista e o sul capitalista, e aí vai ter um grande combate. Mas ainda, esse partido nacionalista, ele não era de orientação comunista na China. Não houve ainda a Revolução Comunista na China. Depois que houver a Revolução Comunista, aí a ocupação da China, o apoio da China vai ser um apoio ao comunismo ali no Vietnã, na região da Indochina. Em 1946, houve eleições ali na região do Vietnã, onde hoje é o Vietnã. E o Ho Chi Minh, ele vence no norte e no sul, né? Já estava assim meio que dividido. E ele propõe que a região seja considerada independente da França, mas fazendo parte da União Francesa. E qual foi a resposta? Ho Chi Minh foi expulso, os franceses expulsaram eles, aí os franceses já estavam se empoderando. E as tropas britânicas, né, dão ali o poder para a França novamente, porque as tropas britânicas estavam ali só para fazer o meio de campo, enquanto a França não se fortalecia. Aí o que acontece? O Viet Minh, né, a liga ali que já estava mais fortalecida com o apoio popular, começam a guerra contra a União Francesa, e essa é conhecida como a Primeira Guerra da Indochina. A partir desse momento, sim, só guerra, revolução, isso tudo só vai se apaziguar de fato com o fim de tudo, com o fim da guerra do Vietnã, que vai acontecer na década de 70. Mas a gente ainda está na década de 40. Então, a guerra que se iniciou ali no Vietnã, na região que hoje a gente conhece como Vietnã, que estava dividida em sul e norte, ela se espalhou por Laos e Camboja. Aí, em 1949, acontece a Revolução Chinesa, né? Partido Comunista ali assumiu o poder, e aí os comunistas começam a fornecer armas
para os vietnamitas. 1950, a China e a União Soviética reconhecem a República Democrática do Vietnã. Então a gente está falando de dois países comunistas reconhecendo o Vietnã como um país democrático. E aí, Grã-Bretanha e Estados Unidos reconhecem o Estado do Vietnã. Percebam que há diferença aí. A gente já está vendo ali polos. Não nos esqueçamos que em 1950 começou a Guerra na Coreia. Os Estados Unidos estavam lá. Guerra da Coreia, houve a divisão Coreia do Sul, Coreia do Norte, durou 1950 a 1953. Então, assim, Estados Unidos ativo ali naquela região. Em 1955, houve a queda de Saigon. Saigon é a parte sul, então o norte se sobrepõe ao sul. O sul era apoiado lá por Estados Unidos e Grã-Bretanha. O norte ali por União Soviética e China. E aí começa, de fato, a Guerra do Vietnã, ou conhecida como a Segunda Guerra da Indochina. Um pouco antes, em 1954, na Conferência de Genebra, foi decidido que haveria o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte teria como capital Hanoi, Vietnã do Sul como capital Saigon. O líder ali da região sul era o tal de Bao Dai, que era aliado dos Estados Unidos, e o líder da região norte, já de orientação comunista, socialista há muito tempo, o famoso Ho Chi Minh. E aí, em 55, a Guerra Civil, conhecida como a Segunda Guerra da Indochina ou a Guerra do Vietnã. Durante esse período todo, os Estados Unidos ficaram apoiando a região sul, mas só apoiando, né, fornecendo armas, dinheiro e tal. Em 1963, então perceba, já anos ali de guerra. Em 1963, o que acontece? O Kennedy é assassinado. Aí ocupa o lugar dele o Lyndon Johnson. E o Lyndon Johnson, o que resolve fazer? Fazer interferência direta lá na Guerra do Vietnã. Então, as tropas americanas vão para lá. E os Estados Unidos começam a agir, atuar ali mais ativamente, né? Com representação de efetivo mesmo, de homens lutando. E ficaram assim por uns 10 anos. O norte resistia bem, eles não conseguiam combater o norte porque os Vietcongs, né? Os Vietcongs, os guerrilheiros do norte, eles conheciam muito bem as montanhas, eles se esgueiravam, eles tinham táticas de guerra, eles tinham um treinamento bem pesado, é uma região montanhosa, então você precisa conhecer bem o terreno, quem conhece bem é quem está lá, vivendo. Em 73, né, depois de 10 anos de guerra, muita pressão da mídia, muita pressão da população para acabar com essa guerra, porque muitos soldados morreram, muita gente morreu, e aí a guerra já estava durando muito tempo, os Estados Unidos não conseguiam vencer, aí o Nixon assina ali o cessar-fogo. E aí começa a retirada das tropas. A guerra não acabou em 73. O que houve foi fim do apoio americano. Aí o Sul continuou em guerra, mas se com o exército americano, se com apoio americano não conseguiu ganhar durante esse tempo todo, imagina sem esse apoio. Aí o Sul capitulou rapidamente, não conseguiu conter os Vietcongs que dominaram Saigon e instauraram um governo comunista, um regime comunista no Vietnã inteiro, porque eles unificaram o país. O Vietnã até hoje é de orientação socialista. E isso aconteceu em 76, tudo ficou assim determinado em 76, a unificação e adoção do regime socialista, já que comunismo mesmo ainda não foi instalado em nenhum país, esse regime ainda não foi instalado. A gente tem comunistas implementando socialismo. O número de baixas, de mortes. Estados Unidos perdeu quase 60 mil pessoas. Vietnã do Sul, 225 mil. É claro, né? Se a guerra está acontecendo no território, mais gente do território vai morrer, porque aí morre quem é militar e morre também a população civil, né? Sociedade civil também vai. A parte norte perdeu mais de 1 milhão. Eles atacavam muito, ok, não tem ninguém santo em guerra, né? Mas os Estados Unidos, eles tinham um poder de destruição em termos de armamento bélico, napalm, muito maior. Então, muita população civil da região norte morreu. Por isso que o número aqui é tão diferente. A diferença é gritante. Dentre os americanos não dá para comparar tanto porque estavam ali só militares. O documentário Corações e Mentes, que é de 1974, ainda não havia acabado a guerra totalmente, estava para acabar, mostra bem isso. É a melhor produção cinematográfica que vocês vão conseguir ver sobre a Guerra do Vietnã, porque toda a produção americana sobre a Guerra do Vietnã vai ser sempre
o olhar americano, certo? E por que fizeram tantos filmes também, né? Porque até hoje eles não engolem ter perdido a Guerra do Vietnã. Agora eu quero ler alguns trechos aqui para vocês. Aqui no comecinho, na introdução, eu vou ler uma parte interessante, não necessariamente sobre a Guerra do Vietnã, mas para compreender o que torna um país socialista ou não. O que é necessário para que um país, para que um regime seja considerado socialista? A teoria marxista foi colocada em prática por Lenin na perspectiva soviética, que materializou alguns princípios vagos da obra de Marx e Engels, os quais, na verdade, se dedicaram predominantemente a estudar o funcionamento do capitalismo. Então, assim, Marx e Engels estudaram o capital. Lenin complementa com essa questão da prática, né, de como fazer ali a praxis socialista comunista, né? Por isso que a gente ouve falar em marxismo, leninismo. Segundo a experiência histórica, um regime socialista do tipo marxista-leninista implica a existência de um partido único que se confunde com o aparelho estatal e exerce o poder como guia da sociedade e de seu processo de transição ao comunismo. A economia é organizada segundo o princípio do planejamento econômico centralizado, em lugar do mercado, com a propriedade coletiva dos grandes meios de produção e a estatização dos bancos e do comércio exterior. A sociedade tende a ser incorporada em organismo único, com a eliminação gradual das desigualdades e a universalização de políticas sociais como educação, saúde, habitação e emprego. Esse processo, em um quadro de tensão extrema, foi materializado pelos mecanismos autoritários e repressivos, mais paternalistas. Então a gente vê regime como esse em Cuba, Coreia do Norte, China, Vietnã, Laos, agora eu não lembro se tem mais algum, porque se não me engano são 6 países hoje, né, de orientação socialista. Funciona dessa maneira. Por que razão o comunismo sobreviveu na Ásia e em particular no Vietnã? Isso é interessante. Em primeiro lugar, cabe destacar que os países asiáticos desenvolveram um socialismo de base camponesa que ainda não havia esgotado suas potencialidades, estando mais atrasados, mas com maior dinamismo que o perfil operário soviético. O campesinato tradicional mantinha-se na Ásia, ao contrário da urbanização e modernização massiva e forçada da União Soviética. E os valores tradicionais asiáticos foram apenas modernizados pelo comunismo, não eliminados. Isso é importante. E eles se revelaram valiosos para a construção de nova legitimidade quando o comunismo de tipo ocidental entrou em crise. Além disso, ao contrário do leste europeu, o comunismo asiático foi construído com forças próprias, na luta anticolonial e a libertação nacional, e conquistou o poder sem a ação do Exército Vermelho ou pelo desejo de Moscou. Isso também é muito importante para entender. Mas, não menos importante, foi o papel da China, grande potência em industrialização e com capacidade militar e diplomática de dissuasão, que garantiu condições regionais para a sobrevivência de pequenos países socialistas como Vietnã e Coreia do Norte. Esta última, por razões geopolíticas, estado tampão entre China e as tropas norte-americanas estacionadas na Coreia do Sul, e pela solidez de seu regime que sobreviveu aos gravíssimos problemas econômicos resultantes do colapso da União Soviética, sem adotar o modelo de mercado. No caso do Vietnã, a guerra permitiu aos comunistas adquirirem papel sólido na vida política nacional. Contudo, é interessante observar que Hanoi e Pyongyang mantêm uma relação quase hostil pelo apoio da última ao Khmer Vermelho durante o conflito cambojano. Por fim, embora o regime socialista tivesse sido abolido no Camboja, mas mantido no Laos, os respectivos partidos comunistas do cambojano, com nova denominação, lograram manter o controle político nesses países. E aí tem mais coisa, mas não vou ler porque este vídeo já está longuíssimo. Paro por aqui. Eu me interessei bastante por esta obra, né, porque eu achei bem complexa a questão aqui. Eu admirei muito o Vietnã por conta disso. Se alguém conhecer alguma ficção que trate da Guerra do Vietnã, ou não ficção, mas eu tô a fim de ler ficção, né, ver esse viés por meio da ficção, ver um viés ficcional sobre isso, me indica aqui que eu vou adorar saber. Me diga o que vocês já conheciam da história do Vietnã, também vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.